Olá, tudo bem? Eu me chamo Natália Vasconcelos, eu sou aluna do mestrado profissional em clínica odontológica da Faculdade Paulo Picanso e hoje vou falar um pouco sobre o óxido nitroso na odontologia. Então, de forma geral, hoje nós vamos ver um pouco sobre o óxido nitroso, o seu histórico, mecanismo de ação, as suas indicações e contraindicações, técnica de administração, seus benefícios, efeitos adversos, a sua utilização na odontopediatria e no OpenEx, que é a odontologia para pacientes com necessidades especiais, e as considerações éticas e legais a respeito da utilização do óxido nitroso. Então, o óxido nitroso, ele também é conhecido como gás do riso, né? Ele é um gás que é amplamente utilizado na odontologia como um agente sedativo e ansiolítico. A sua administração combinada com oxigênio proporciona uma sedação consciente, permitindo que o paciente permaneça acordado e cooperativo durante o procedimento. Essa sedação consciente é como o próprio nome diz, é a sedação em que o paciente ele vai se manter consciente, né? Às vezes o paciente pode dormir, não necessariamente pelo efeito do óxido nitroso no organismo, mas porque ele fica tão relaxado que entra em estado de sonolência. Mas essa sedação, ela é considerada consciente. O óxido nitroso ele também é uma alternativa segura e eficaz para o manejo de pacientes ansiosos, especialmente em odontopediatria e para pacientes adultos com fobia ao tratamento odontológico, visto também que ele pode ser muito utilizado na odontologia para pacientes com necessidades especiais. O histórico do óxido nitroso, ele começa lá no século XIX, né, quando teve a sua descoberta e o primeiro uso, né, que foi através de Joseph, que descobriu o óxido nitroso como potencial anestésico, né. Ele escreveu inclusive um livro sobre o ar nitroso. E a partir disso, o óxido nitroso ele começou a ganhar um pouco mais de relevância no mundo, né? Dave ele observou seus efeitos de euforia e alívio de dor, sugerindo seu uso como anestésico, né? E a partir disso ele foi conhecido como gás do riso, o gás hilariante, né? E ele percebia também que em eventos o gás do óxido nitroso ele era utilizado como substituto da bebida alcoólica, por exemplo, né? Ele levava as pessoas que estavam utilizando a estado de euforia, de alegria. Então, em alguns eventos, as pessoas preferiam usar o gás do óxido nitroso a utilizar, por exemplo, bebida alcoólica, né? Na odontologia, esse uso ele começou a ser aceito em 1844, né, quando Horace Wells ele foi o primeiro a usar o óxido nitroso como anestésico em extração dentária, que na verdade ele usou nele mesmo, né? Ele pediu a um colega dentista para fazer uma extração dentária nele, enquanto ele usava o óxido nitroso. Ele era um professor, ele era dentista e ele era muito estudioso, né? E ele inalou o gás para realizar essa extração e ele viu ela como realmente um potencial, a potencialidade dessa sedação consciente, né? E a partir disso ele começou a estudar, a pesquisar e ele inclusive fez um evento, colocou outras pessoas nesse evento, né? Uma parte da população para assistir e foi testar em outra pessoa, né? E, infelizmente, essa pessoa ela não recebeu o óxido da mesma forma que ele tinha recebido, né? Não teve a mesma eficácia no organismo dessa outra pessoa, não deu certo. Ele ficou bastante frustrado, entrou em depressão, inclusive foi um estudioso que se suicidou, né? Porque ele ficou bastante chateado, porque meio que desmoralizou um pouco o que ele já tinha conseguido a respeito do óxido nitroso. Mas não foi por isso que o óxido nitroso ele deixou de ser utilizado, né? Ainda assim, a gente conseguiu ter avanços, né, e consolidação do uso do óxido nitroso. No final do século XIX, ele começou a ser utilizado na odontologia, combinado com outros anestésicos. Em 1897, William Morton incorporou em suas técnicas anestésicas. Aí foi começar a se ampliar e utilizar essas técnicas como um grande avanço, né? E no século XX foi quando ele evoluiu na odontopediatria, sendo amplamente utilizado para manejo de ansiedade. A sedação consciente do óxido nitroso com o oxigênio se consolidou como uma técnica segura e eficaz a partir do século XX.
No século XXI, né, atualmente, o óxido nitroso ele é sim utilizado para controle de ansiedade, com equipamentos modernos e de forma segura, é eficaz para pacientes com necessidades especiais, em odontopediatria, que facilita a cooperação durante o tratamento. E hoje, né, atualmente, a utilização do óxido nitroso ela é reconhecida pelo nosso Conselho, né, na resolução do CFO 51 em 2004, do Conselho Federal de Odontologia, que ele regulamenta o uso do óxido nitroso em consultório odontológico. Então, quem utiliza o óxido nitroso, né, precisa ser habilitado, mas é reconhecido pelo CFO. E a resolução estabelece normas e requisitos para a habilitação do cirurgião dentista para a aplicação da sedação consciente ou analgesia relativa com o uso do óxido nitroso. E aí, falando um pouquinho mais sobre as características do óxido nitroso, né? Ele é conhecido como um gás inorgânico, incolor e indolor, né? Uma grande vantagem é que ele não é inflamável, né? Ele vem em um cilindro e esse cilindro ele não é inflamável. Ele tem baixa solubilidade no sangue, né, o que permite um rápido início de ação, como também uma rápida eliminação do organismo. Quando o paciente ele chega para a gente e a gente vai utilizar o óxido nitroso nele, é diferente do que você utilizar sedação medicamentosa, por exemplo, que você dá uma medicação, né, um sedativo medicamentoso, e a pessoa ela vai ficar, mesmo depois do procedimento, ainda sob a ação dessa medicação no organismo, diferente do óxido nitroso. Você utiliza o óxido nitroso naquele momento e quando a gente retira o óxido nitroso, ele é liberado pelo organismo, né? Ele tem baixa solubilidade no sangue e aí a eliminação é super rápida do organismo e o paciente ele vai embora do seu consultório tranquilo, bem, sem efeito sedativo, sem efeito do óxido nitroso, né, no sangue. E aí, como é o mecanismo de ação do óxido nitroso, né? Ele tem 3 frentes de mecanismo de ação. Ele tem um efeito analgésico, de ansiólise e de anestesia, né? Como é que funciona essa ação analgésica? Ela é comparável aos dos anestésicos de natureza opioide, semelhante à morfina, né? Tem a ação ansiolítica, quando ela se torna semelhante aos benzodiazepínicos, e ela também tem ação anestésica, embora essa ação ela seja a de menos potencial do óxido nitroso, que ela inibe os receptores de NMDA, além de estimular os receptores do tipo GABA. Como é que isso funciona? O óxido nitroso ele vai agir diretamente no sistema nervoso central, né? O NMDA e o GABA-A são receptores do sistema nervoso central. O NMDA ele é um estimulante do sistema nervoso central e o óxido nitroso, como um inibidor ou um antagonista, ele vai inibir a atividade do NMDA, né, de estimular o sistema nervoso central e vai induzir o estado de anestesia dissociativa. O paciente ele vai poder entrar nesse efeito de amnésia e analgesia. Assim como no GABA-A. O GABA-A ele também tem ação no sistema nervoso central, né? E ele é quem dá a função central da memória, o estado de alerta e de consciência. E quando o óxido nitroso ele vem como um inibidor, ele pode oferecer ao organismo a hipnose, a sedação, o relaxamento muscular. Embora seja em baixo potencial, isso é causado pelo óxido nitroso também. Então, de forma resumida, né? Como é que funciona esse mecanismo de ação? O óxido nitroso ele tem a modulação do sistema GABAgéstico. O óxido nitroso ele potencializa a atividade do GABA, que é um neurotransmissor inibitório, reduzindo a excitabilidade neural e induzindo um relaxamento e uma sedação leve, né? A sedação consciente. Age também como antagonistas nos receptores de NMDA, né? O gás ele inibe a ação do NMDA, resultando em menor transmissão de dor e promovendo a analgesia moderada, né? É tanto que a gente diz que ele diminui o limiar de dor, né? O paciente que sentiria aquela sensação desconfortável durante uma anestesia infiltrativa ou em bloqueio, ele não vai sentir tanto como ele sentiria se não tivesse sobre o efeito do óxido nitroso. Também vai promover a liberação de endorfinas e dopamina, né? Ele estimula a liberação desses neurotransmissores, induzindo a sensação de bem-estar e de euforia leve. É tanto que tem paciente que ele fica em estado de riso, né? Ele fica hilariante, ele fica sorrindo, por isso que é conhecido como gás do riso.
E ele também tem um efeito ansiolítico, quando tem uma redução significativa da resposta ao estresse, tornando o paciente mais confortável durante o tratamento odontológico. E aí, eis a questão, quando indicar ou contraindicar o óxido nitroso? Quando é que nós vamos indicá-lo? Em crianças ansiosas e não cooperativas, em pacientes que tenham o reflexo do vômito exacerbado, pacientes com medo extremo ou fobia do tratamento odontológico, paciente com hipertensão arterial ou cardiopatias leves para minimizar o estresse e o risco de complicação, pacientes com necessidades especiais. A gente precisa entender que o óxido nitroso ele é utilizado como um conforto a mais durante o procedimento, tanto para o paciente como para o cirurgião dentista. Para o paciente, como? Quando a gente vai oferecer ao paciente, por exemplo, um paciente que vai realizar um tratamento de canal, né? Ou então vai realizar uma exodontia mais complexa, que ele está com medo, que ele está ansioso, então a gente oferece o óxido nitroso como conforto ao paciente. E para a gente, como cirurgião dentista, quando vamos atender crianças ou pacientes com necessidades especiais que não cooperam, né, que tem aquele medo extremo, então a gente também consegue ter um pouco de conforto quando o paciente fica mais relaxado. E quando a gente pode contraindicar? Nós vamos contraindicar quando o paciente ele tem algum problema respiratório, como por exemplo, a doença pulmonar crônica obstrutiva, que pode comprometer essa troca gasosa, pacientes com pneumotórax ou com histórico de embolia pulmonar, né? Porque a gente precisa entender que o óxido nitroso ele é inalado. Se o paciente ele tem qualquer problema respiratório, o gás ele não vai ser inalado da forma como deveria. Também é contraindicado no primeiro trimestre da gravidez, né, devido a potenciais efeitos teratrogênicos. A gente pode utilizar em grávida? Pode utilizar, mas no primeiro trimestre a gente evita, né, assim como a gente evita outras circunstâncias na paciente gestante. Em pacientes com distúrbios psiquiátricos graves não controlados que podem reagir de forma imprevisível, né? Pacientes que não conseguem aceitar a máscara nasal no nariz durante o procedimento, que pode remover, né? E a gente não consegue ter esse controle. E paciente respirador bucal, visto que ele está fazendo a troca respiratória mais pela boca do que mesmo pelo nariz, então o efeito do óxido nitroso não vai ser tão eficaz, né? E em pacientes que têm otite, sinusite. E a gente precisa entender que o aparelho do óxido nitroso, ele pode ser classificado de 3 formas: o não automático, o semi-automático e o totalmente automático. O não automático geralmente são aparelhos que são mais antigos, né? Ele possui o fluxômetro individual, tanto para oxigênio como para óxido nitroso, né? Como a gente sabe, o óxido nitroso ele é associado junto com o oxigênio. E nesse caso, eles são feitos de maneiras individuais e manualmente. Ou você coloca o oxigênio ou você coloca o óxido nitroso, né? Ele requer que o operador ele ajuste a proporção de gases de acordo com a necessidade do paciente. Exige muita experiência do profissional para evitar erros nessa mistura e são equipamentos mais antigos, né, com essas válvulas manuais. O semiautomático, ele possui um sistema que impede a administração de menos de 30% de oxigênio, né? Porque o que a gente pode fazer no máximo é até 70% de nitroso. Os outros 30% a gente oferta oxigênio. E aqui no semiautomático, ele já tem uma válvula que ele regula para que não ultrapasse o limite seguro do óxido nitroso, né? Que é até 70% e deixando o oxigênio até 30%. Permite ajustes manuais da concentração do óxido nitroso dentro dos limites seguros, né? E ele é um equipamento mais moderno de controle misto. O totalmente automático é um equipamento, né, de ultra geração, né, bem mais moderno, que ele regula automaticamente essa proporção de oxigênio e de óxido nitroso, né, impedindo que essa concentração ela se torne perigosa, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre a técnica de administração, né? Vou falar um pouco mais superficial, né? Visto que aqui não é uma aula de habilitação, mas é importante a gente entender como é que isso funciona na prática. Primeiramente, como sempre a gente vai fazer qualquer procedimento, a gente precisa avaliar o paciente, conhecer o histórico médico e odontológico detalhado, incluindo alergias e condições respiratórias, para a gente saber se a gente pode realmente indicar ou se é contraindicado,
né? A gente precisa explicar o procedimento para o paciente, né? O paciente ele precisa saber sobre os efeitos do óxido nitroso, incluindo o relaxamento, a leve euforia. O paciente precisa saber que ele vai entrar em estado de sedação consciente, né? Que isso pode causar a ele esse relaxamento, que esse é o nosso objetivo, mas o paciente ele precisa estar ciente de que isso vai acontecer, né? E que também pode ou não acontecer de acordo de pessoa para pessoa, né? A gente sabe que cada organismo é um mundo e que cada pessoa ela reage a diversos fatores de forma diferente. Tem pessoas que vão entrar nesse estado de relaxamento assim bem bacana e fica bem eficiente o efeito, e tem pessoas que não vai receber dessa forma, né? E aí esse aqui é o equipamento, né, que eu trouxe aqui na imagem para vocês. Deixa eu apontar aqui. Esse aqui é o fluxômetro, né? Eu trouxe um exemplo de um tipo de aparelho, esse é semiautomático, né? Aqui são os cilindros, tudo que é azul é o óxido nitroso e tudo que é verde é o oxigênio. Isso é padronizado, então fica mais fácil, né? É super tranquilo de a gente manusear, né? Aqui é o fluxômetro, né? A gente inicia ofertando para o paciente oxigênio a 100%, né, de 1 a 2 minutos para garantir a adequada oxigenação, e em seguida a gente vai titulando gradualmente o óxido nitroso, né? Como eu falei, ele fica em 30 a 70% de óxido nitroso. Os outros 30%, se você tiver no máximo do nitroso, fica de oxigênio, a gente fica ofertando oxigênio, né? Aqui dá para a gente visualizar melhor, né? Esse é o fluxômetro. Tudo que é azul é o óxido nitroso. Aqui existe a válvula para a gente colocar a quantidade de nitroso suficiente, né? Aqui ele vai até 70%. E aqui é o do oxigênio, tá? Como a gente consegue visualizar. O mínimo e o máximo de oxigênio e a concentração de nitroso que vai até 70%. Se eu oferto 70 aqui de nitroso, de oxigênio eu estou ofertando 30, né? Aí a gente utiliza a máscara nasal, né, que ela está interligada ao equipamento e é por ela onde vai entrar e sair os gases. É a máscara nasal que a gente posiciona no nariz do paciente. Tudo isso, gente, deve ser monitorado, né? A gente precisa realizar um monitoramento contínuo. O paciente ele deve permanecer responsível, com a respiração adequada e os sinais vitais estáveis, né? Aqui é um monitor multiparamétrico, onde a gente vai poder visualizar a saturação do paciente, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial. A gente precisa saber que aquele paciente está bem, né? Porque como ele vai entrar nesse relaxamento, a gente precisa entender que ele vai estar consciente de toda forma e que os parâmetros vão estar ok. Então, o ideal é que em toda sedação consciente com óxido nitroso, a gente esteja monitorando esse paciente para que a gente possa fazer isso de forma segura e eficaz, né? Como a gente sabe, o óxido nitroso ele vai atuar no sistema nervoso central. Então, a gente precisa estar seguro de que o paciente está bem em todos os seus parâmetros. A recuperação, né, no final do procedimento. Você finalizou e você vai reduzir gradualmente, né, a concentração do óxido nitroso e vai deixar o oxigênio em 100% em pelo menos 5 minutos, né, para evitar essa hipóxia difusional. E é nesse momento também que o óxido nitroso ele vai sendo liberado pelo organismo. Então, a gente precisa desses 5 minutos tanto para oxigenar o paciente, como também para que o óxido nitroso ele seja liberado, né, seja eliminado do organismo e o paciente possa ser liberado de forma tranquila, né? E aí, quando a gente vai liberar o paciente, a gente precisa ter a certeza de que ele está totalmente recuperado, sem tontura, sem sonolência excessiva, tá? Eu trouxe aqui um casinho de um paciente, né? Inclusive, ele é um paciente com necessidades especiais, ele é portador de TEA, né? Ele é um menino maravilhoso, só que ele tem toda a questão sensorial, como alguns pacientes com transtorno do espectro autista têm, né? E aí a gente até imaginava que não ia conseguir realizar o procedimento dele somente com o óxido nitroso, porque nos parecia, durante o planejamento, que só o óxido nitroso talvez não fosse suficiente para deixar ele relaxadinho, né? A gente imaginou até que poderia utilizar a medicação para complementar, né? Fazer a sedação multimodal. Mas ele foi super imprevisível e a gente conseguiu realizar o procedimento dele sob sedação consciente com o óxido nitroso, né? Ele ficou acordadinho, mas ele ficou super relaxado.
ele deixou a gente fazer. Vou mostrar aqui um pouquinho do vídeo. Ele estava sendo monitorado, como tem aqui no monitor. Opa. Um minutinho. Aqui está o monitor, a gente está vendo todos os parâmetros dele, né? Tem uma super equipe aqui para que dê tudo certo. Ele está com a máscarazinha nasal e a gente pode visualizar que tem uma USB aqui que está segurando um celular, né? A gente está utilizando o recurso audiovisual para que ele também fique um pouquinho concentrado ali no telefone, no filminho, né? E a gente consiga realizar o procedimento. Vou passar mais uma vez porque o vídeo é curto para a gente avaliar. Monitor multiparamétrico. Paciente super tranquilo, em sedação consciente, ele está acordadinho, olhinho aberto, usando a máscara nasal e com o telefone ali em cima para deixar ele mais relaxado. Ele estava ouvindo as músicas que ele gostava, assistindo os filminhos que ele gostava, né? E tá aqui o paciente após o procedimento, né? O paciente bem acordadinho, né? Esse aqui foi depois, ele estava acordado, estava bem, saiu andando, brincando, para a gente ver que o efeito do óxido nitroso, ele é eliminado após o procedimento, né? E aí, falando um pouquinho também da utilização do óxido nitroso na odontopediatria e em pacientes com necessidades especiais, né? Ele tem essa grande aplicação na pediatria, sendo uma excelente alternativa para crianças ansiosas e não colaboradoras, né? Permitindo esse atendimento mais tranquilo e seguro. É muito bom para a gente como profissional, né? E também para os pais, para a criança, a gente consegue fazer isso de uma forma que se torne um pouco mais leve. Assim como em pacientes com necessidades especiais, né? Crianças que com transtornos neurológicos, autistas, síndromes genéticas, pacientes com paralisia cerebral, né? Então a gente consegue ofertar, nesse casinho aí que eu estou fazendo também, era um paciente com paralisia cerebral e a gente estava fazendo uma restauração estética, né? Então, assim, a gente consegue um controle do paciente de ele ficar bem mais tranquilo, relaxado e aceitar o procedimento de forma mais tranquila, né? E aí, quais são os benefícios do óxido nitroso, né? Como eu falei, rápido início de ação e de recuperação, né? Ele começa logo a funcionar, né, no paciente, como também ele é liberado rápido, a gente consegue mandar o paciente para casa tranquilo, né? A gente consegue ter o controle preciso da sedação, né, permitindo esse ajuste em tempo real. Se eu acho que o paciente ainda está relutando um pouquinho, eu posso aumentar o nível do óxido nitroso, né, respeitando o limite seguro de até 70%. Se o paciente está tranquilo com 50% ou com 30%, eu posso reduzir, né? Eu consigo também reduzir a ansiedade sem a necessidade de anestesia geral, né? Não tem efeitos colaterais tão significativos, né? Ainda vou falar um pouco deles. Pode ser utilizado em pacientes de todas as idades, desde que seja bem indicado. Melhora a cooperação das crianças e de pacientes com necessidades especiais, né, como eu já falei. E quais são os efeitos adversos possíveis do óxido nitroso, né? Isso não quer dizer que toda pessoa vai sentir, né? Mas o que é que pode acontecer? O paciente ele pode terminar o procedimento com náusea, com aquela sensação de náusea, de vômito, né? E ficar assim um pouco durante o dia. Pode sentir uma tontura ou cefaleia transitória. Pode ter hipóxia difusional se o oxigênio pós-procedimento ele não for administrado adequadamente. Por isso que quando a gente finaliza o óxido nitroso, a gente precisa deixar o paciente pelo menos 5 minutos no oxigênio para evitar esse efeito adverso. Pode sentir um pouquinho de sensação de formigamento, leve desconforto respiratório em alguns pacientes, né? Não são coisas assim tão comuns, mas que pode acontecer, né? O paciente ficar com aquela náusea, aquela sensação de vômito, né? Mas durante o dia isso vai passar. As considerações éticas e legais, né? É que o profissional que for utilizar o óxido nitroso, ele precisa ser habilitado, né? Como a gente viu lá pelo regulamento do CFO. Apenas cirurgiões dentistas habilitados devem administrar o gás para a gente conseguir garantir o conhecimento técnico adequado, né? O procedimento sobre essa sedação, ela precisa ter o consentimento informado, né, o consentimento livre esclarecido, o paciente ou o responsável, ele tem que assinar o termo de consentimento à sedação do óxido nitroso. O paciente ele precisa entender tanto os efeitos adversos, como é que a gente espera que o paciente vai ficar durante o momento que ele vai estar utilizando. Então, a gente precisa da assinatura do paciente, né, ou então do responsável, quando é criança, né, menos de 18 anos. A gente precisa registrar detalhadamente tudo, né?
Todos os dados da sedação elas devem ser documentados no prontuário do paciente, incluindo a concentração de nitroso que a gente vai utilizar, né, durante a sedação do paciente. A gente geralmente tem uma fichinha de controle de dados, a gente anota tudo, os parâmetros, sinais vitais, quanto dióxido nitroso o paciente usou, quanto tempo durou o procedimento, né, a gente precisa deixar tudo isso documentado. E a segurança do ambiente, né? A gente precisa ter esse sistema de exaustão eficiente para evitar a exposição crônica ao nitroso, né? Então, essas são as considerações éticas e legais. E, por fim, gente, para concluir a nossa aula, né, o óxido nitroso é uma ferramenta essencial para uma sedação segura e eficaz, especialmente em pacientes ansiosos, né? Melhora muito a experiência desse paciente, também a nossa como cirurgião dentista, né? Fica um ambiente muito mais controlado, muito mais confortável, né? É fundamental na odontopediatria e em pacientes com necessidades especiais, como também em adultos fóbicos, ou então em pacientes que querem ter um pouco mais de conforto durante o procedimento odontológico que irá realizar, né? E a sua administração, ela requer protocolos rigorosos, né? Para a gente garantir essa máxima segurança e eficácia. Aqui estão as minhas referências. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Eu agradeço a atenção a todos que ficaram até aqui, né? E obrigada e espero que vocês tenham gostado.